Depois de Omri, sobe ao trono o seu filho, Acabe, e com ele Israel entra numa nova fase, ainda mais intensa. Acabe herda um reino politicamente forte, com Samaria estabelecida como capital, mas espiritualmente fraco, e em vez de mudar esse caminho, ele aprofundou. Logo no início do seu reinado, Acabe casa com Jezabel, filha do rei dos Sidónios, e essa aliança muda tudo. Com Jezabel entram em Israel adoração a Baal e uma perseguição sistemática aos profetas do Senhor. O culto a Deus de Israel começa a ser substituído por idolatria em larga escala. Altares são construídos a Baal, profetas verdadeiros são caçados, e o reino mergulha numa tensão espiritual crescente. Mas é neste cenário que surge uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia, o profeta Elias. Elias aparece como voz direta de Deus num reino que está a desviar-se completamente. Ele anuncia um julgamento. Não haverá chuva em Israel durante anos, exceto pela sua palavra. E a seca começa. O país entra em crise, fome, escassez, silêncio do céu. Mais tarde, no ponto mais crítico, acontece o confronto no Monte Carmelo. Elias desafia os profetas de Baal. Um lado invoca o seu Deus, o outro invoca o Senhor, mas só um responde, e o fogo de Deus cai do céu, consumindo o altar de Elias. Nesse momento, o povo reconhece quem é o verdadeiro Deus e os profetas de Baal são derrotados. Mas Jezabel não recua. Ela ameaça Elias de morte e o profeta foge para o deserto. O reinado de Acabe continua marcado por conflitos, guerras com vizinhos, decisões políticas fortes, mas também por um afastamento cada vez maior de Deus. E há ainda um episódio marcante, a história de Nabote, um homem justo cuja vinha é cobiçada pelo rei. E quando Acabe não consegue obter a vinha legalmente, Jezabel intervém, e o resultado é injustiça e morte. Neste momento, Elias volta a confrontar o rei e anuncia julgamento sobre a casa de Acabe. E mesmo assim, o reinado que parecia poderoso começa a ser marcado por queda espiritual e juízo anunciado. Acabe continua a governar por algum tempo, mas a sua história já está marcada e o fim do seu reinado aproxima-se no campo de batalha. Uma última guerra, uma última decisão e um destino que já tinha sido anunciado pelos profetas. Não percas o próximo rei.